Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos aprender como funciona o diodo Zener com e sem carga. Então aqui, pessoal, nós temos o circuito com um regulador de tensão aqui, o diodo Zener, tá? Então a gente vai demonstrar aqui o funcionamento dele com e sem carga. Então a minha fonte aqui é 12 volts, certo? Eu tenho aqui o R1, que é o resistor limitador do Zener. O diodo Zener é um N4733, é um Zener de 5.1 volts e 49 mA aqui de IZ máximo na configuração do Proteus, ok? Aqui eu tenho o R2 também de 150 ohms, ele vai simular carga a hora que eu fechar o jumper aqui. E o P4, ele vai medir a tensão aqui do Zener, em paralelo com o Zener. Tá? Então não se confundam, né? Porque tem um monte de componente, mas vamos seguir o fio aqui, ó. Ele está medindo daqui até aqui, ó, né? Exatamente em paralelo com o Zener. Tá? Lembrando que o amperímetro aqui em série, tá? Ele não influencia na medida. Tá? A resistência do amperímetro você pode considerar um curto, né? Como se tivesse um fio ligando aqui, tá? Então vamos ligar aqui. Vamos ligar primeiro aqui sem carga, ó. Tá? Vamos abrir o jumper lá. Vou ligar a simulação. Então aqui você já consegue perceber o seguinte, ó. Já está circulando corrente, ó, pelo R1, pelo Zener e volta para a fonte, certo? Então, olha o papel importante do R1, certo? O Zener, para funcionar, ele tem que estar entre dois parâmetros de corrente, IZ máximo e IZ mínimo. Então, quando vai circular a máxima corrente? Quando não tiver carga funcionando, porque só tem um caminho para a corrente circular aqui. Então, nesse caso aqui, está circulando IZ máximo. Então, quem está limitando o IZ máximo aqui, ó, é o R1. Então, ele foi calculado com esse valor aí para não deixar passar essa corrente aqui, ó, de 49 mA. Tá vendo? Então, ele está lá passando 44,5 mA. Tudo bem? Então, agora, ó, eu vou ligar o jumper. Então, você vai ver que a corrente vai se dividir agora. Eu vou dar mais um caminho para a corrente percorrer. Então, olha o seguinte agora como é que ficou o circuito, né? Então a corrente, ela sai aqui da fonte, vem para o Zener uma parte e a outra parte, ó, vem aqui para o R1, aliás, para o R2, tá? Então, o que a gente observa aqui? Que o P1 aqui, ó, praticamente não alterou, certo? Praticamente não alterou. Por quê? Foi calculado aqui para que essa corrente aqui garantisse aqui no Zener pelo menos o IZ mínimo, tá? Então, se a gente considerar aí que o IZ mínimo é em torno de 10% do IZ máximo, então um IZ mínimo aqui de 5 mA já manteria o Zener na faixa dele de regulação, na zona de regulação. Tá? Então ele está passando um pouquinho mais até do que o IZ mínimo. Então isso aqui só garante que ele com certeza vai funcionar dentro da sua zona de operação. E também por outro lado, ó, se você olhar aqui agora, ó, eu tenho 5.1 volts, que é a tensão nominal do Zener, certo? E aqui para o resistor, ó, que é a carga, ela foi calculada para consumir aqui uma corrente de forma que ainda aqui no Zener continua passando pelo menos o Z mínimo, senão ia acontecer o quê? Ele ia sair fora da zona de regulação aqui, medida em P4, tá? Então, só repassando aqui, ó, quando você soma as duas correntes, né, ó, P2 mais a corrente do P3, você tem a corrente total, certo? A corrente de Zener, ela está entre IZ mínimo e IZ máximo, por isso que a tensão de saída aqui está dentro da zona de operação. Perceba o seguinte, quando eu abro o jumper, a tensão da saída, ó, ela já aumentou. Por quê? Porque aumentou a corrente do Zener também. Tá? Então ele está muito próximo do Z máximo, então a tendência é a tensão
aumentar um pouquinho, mas ainda ficar dentro da tolerância dele, tá? O A aqui, ó, indica a tolerância. Tudo bem? Então agora, para concluir a nossa análise, vamos observar aqui que o R2 ele está ligado em paralelo com o diodo Zener, portanto ele recebe nos seus terminais a tensão constante, certo? Então esse é o principal papel do diodo Zener, manter a tensão constante nos terminais da carga. Então a carga deve estar sempre ligada em paralelo aqui com o diodo Zener, certo? Então, de novo, lembrando aqui o amperímetro é um curto, tá? Esse amperímetro também aqui, P3, é um curto, ó, então eu tenho a mesma tensão no R2, porque ele está em paralelo com o diodo Zener.